A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais uma podcast de seu canal EBD Fácil e Motivadora. Nesta podcast de hoje, nós forneceremos subsídios da lição número 4, lição bíblica jovens. Nesta lição 4 estudaremos Saul. Somente ser escolhido não faz a diferença. Então, nesta lição 4 nós estudaremos um pouco sobre Saul. Este trimestre estamos estudando os bons e os maus exemplos que encontramos na Bíblia. Aprendendo com os bons e os maus exemplos na Bíblia. E na lição de hoje nós vamos falar sobre Saul, que foi um homem que foi escolhido. Mas ser escolhido, somente isso não faz a diferença. Então, é esta lição a qual nós estudaremos hoje, na aula de hoje. Não se esqueça de se inscrever, meus amados irmãos, no nosso canal, deixar o seu joinha, ative o sininho para você receber em primeira mão os nossos subsídios, que são uma bênção. Aqueles que estão assistindo, estão gostando, estão compartilhando entre os jovens, entre os professores das classes de jovens e até aqueles que não fazem parte das classes dos jovens estão assistindo, estão escutando, porque estão aprendendo, estão adquirindo conhecimento. Amém? Então Deus abençoe os irmãos. Continue nos acompanhando, meus amados irmãos. E não esqueça, meu irmão, na descrição dessa podcast nós temos um link que dá acesso a um teste online. Esse teste online é fácil, rápido e simples. E os jovens gostam. Não só os jovens, quanto os adultos. É sucesso nos adultos. E por que não ser nos jovens? Basta vocês compartilharem entre os jovens de sua igreja, porque só assim eles vão aprender, ter conhecimento da Bíblia, conhecimento da palavra do Senhor. E é uma forma de fazer com que os jovens se sintam estimulados a ler a lição bíblica, porque o teste online é baseado unicamente na lição bíblica do aluno. Amém? Então vamos lá, a nossa lição de número 4, Saul. Somente ser escolhido não faz a diferença. Então, meus amados irmãos, o tópico primeiro vai falar um início sobrenatural. E Saul teve esse início sobrenatural. O autor vai fazer um contexto histórico, vai mostrar que quando o povo é resgatado do Egito, com a forte mão de Deus, com o braço forte de Deus através de Moisés, o povo começa agora a caminhar rumo à terra prometida, aquela terra que Deus tinha prometido a todos os descendentes de Abraão. E devido a esta promessa, Deus agora faz com que o povo seja liberto do Egito e o povo começa a caminhar para a terra prometida. E Deus, já pela sua presciência, ou seja, Deus já antevém, Deus já vê tudo. Antes de tudo ter um começo, ele viu e percebe que o povo vai pedir um rei, porque o povo vai olhar as nações ao redor, vai ver que todas as nações têm um rei e o povo não tem um rei, não tem essa figura física, vamos falar assim, essa figura humana de liderança na frente do povo, porque era um governo teocrático. Não existia um rei melhor do que Deus. Deus estava guiando o povo. Deus que dava os estatutos. Deus que dava as diretrizes. Mas Deus previu isto pela sua onisciência. O povo vai pedir um rei. Então vou logo estabelecer aqui, quando o povo pedir o rei, os requisitos que esse rei deve ter. E Deus dá os requisitos que esse rei deve ter. Já no livro lá de Deuteronômio, Moisés escreve, já mostrando as palavras de Deus para o povo, que este rei não pode ser de outra nação, tem que ser um rei nato, tem que ser um rei nato, um rei nascido entre os judeus. Este rei não deveria acumular cavalos, não deveria tomar mulheres para si, nem acumular riquezas. Imagine só, todos esses requisitos Deus tinha dado já na lei, para que quando o povo pedisse um rei, o rei que fosse estabelecido estivesse ciente de todos aqueles requisitos que Deus estava dizendo. Primeiro, o rei tem que ser judeu nato, sem mistura, não pode ser de outras nações. E o rei, quando ser estabelecido, esse rei ele não pode adquirir cavalos em demasia para si, tomar mulheres para si, acumular riquezas para si, mas só que a história de Israel já mostra totalmente o contrário.
Mas só que Deus já estabeleceu tudo, mas o povo, com o seu rei, não ouve as palavras de Deus. Esse é o contexto histórico, meus amados irmãos. Que o povo agora entra na terra prometida, passa a época dos juízes, e agora Samuel está ali regendo a nação como profeta, juiz e sacerdote. E Samuel vê que o povo agora começa a clamar, a pedir um rei. E Deus olha para Samuel: Samuel, não te preocupas, porque o povo não tem rejeitado a ti, tem rejeitado a mim. E Deus escolhe um homem. O interessante, meu irmão, que muitas pessoas falam que Saul foi o rei escolhido pelo povo e Davi foi o rei escolhido por Deus. Não. Saul foi escolhido por Deus, assim como Davi também foi escolhido por Deus. Ambos foram escolhidos por Deus. Deus que escolheu os dois. Não é à toa que Deus dá as diretrizes a Samuel. Samuel, amanhã por essas horas vai aparecer um homem da tribo de Benjamim. Este homem, quando te aparecer, esse que tu ungirás como capitão sobre o meu povo, vai ser o rei. Ele vai ser o rei. É este Samuel. Eu já estou te avisando hoje, porque quando chegar amanhã, não ter dúvida que este é o escolhido, este é o que eu estou escolhendo. O povo pediu um rei, agora eu estou dando um rei para o povo. Um rei justamente como o povo quer, um rei alto, um rei bonito. Que a Bíblia fala que Saul era um dos homens mais belos que existiam ali, que dos ombros para cima não tinha ninguém semelhante a ele, de tão belo que ele era. Ele era bonito, era um homem bonito. Era um homem alto, um homem de guerra. E Deus dá este homem como rei sobre a nação de Israel, porque Deus, quando dá Saul como rei, Deus transforma o coração de Saul, porque Saul foi escolhido por Deus. Mas existe pessoa que é escolhida por Deus, mas rejeitam o chamado de Deus em sua vida. E foi o que aconteceu com Saul. Ele foi escolhido, por isso a lição fala: não basta ser apenas escolhido, ser chamado, tem que fazer a diferença, porque só ser chamado não faz a diferença. Então, Saul foi escolhido por Deus, e Deus dá esses sinais de que Saul realmente é o homem escolhido, é aquele que Deus escolheu para estar à frente do povo, à frente da nação, da qual Deus resgatou do Egito. E quais são esses sinais que Deus dá a Saul e a Samuel? Fala o quê? Saul estava procurando as jumentas perdidas de seu pai. E dentre essa sua busca é que Saul vai até o profeta Samuel. E Samuel é aquele banquete que tem, é porque a história de Saul é bastante longa, se for falar os pormenores é muita coisa, mas naquele banquete Saul tem um lugar privilegiado no banquete, porque Samuel já sabia que aquele era o rei e levou ele para jantar, vem jantar conosco. E o melhor pedaço da carne, aquele que você dá, aquele anfitrião, que você tem mais consideração, mais respeito, foi dado a Saul. Tinha outros homens ali de importância no reino, mas Saul foi dado a ele, porque ele agora é o escolhido do Senhor. Deus estava sobre a sua vida. Por quê? Porque ele foi escolhido por Deus para estar à frente do povo, ao qual Deus tirou com o braço forte do Egito. E o primeiro sinal que dá é que as jumentas foram encontradas. Não te preocupa, as jumentas de teu pai foram encontradas. E Saul sai, encontra um grupo de profetas, e dali ele se torna um novo homem, porque Deus transforma o seu coração. Deus transforma o coração de Saul através desses sinais. Saul, nesse banquete, é privilegiado com o melhor pedaço, que é o pedaço da carne que é para o anfitrião. Anfitrião no sentido de que foi o convidado de honra. Vamos falar assim, o convidado de honra era Saul, porque ele era rei. E agora ele era rei. Foi o rei constituído por Deus sobre a nação. Saul, não te preocupa mais. Tu venhas procurar as jumentas de teus pais. Elas já foram achadas.
Tu irás encontrar também um grupo de profetas, e Saul vai profetizar junto com os profetas, e ele profetizou, porque Deus vem sobre ele. A manifestação sobre os homens na época da antiga aliança era essa: o Espírito de Deus descia momentaneamente sobre aquele povo, aquele homem profetizava, cantava, exaltavam a Deus, mas não era permanente sobre a vida deles, não era. Era de forma momentânea. Isso aconteceu com Saul. E no dia de Saul ser apresentado para a nação, o que é que ele faz? Ele tem uma atitude humilde, meu irmão. Se os irmãos perceberem, ele se esconde. Ele se esconde entre a bagagem, ele fica escondido. Ele não quer, ele resiste. Vamos falar assim, ele resiste àquele chamado de Deus. Mas Deus vem e fala no ouvido de Samuel. Saul está ali, escondido entre as bagagens. Vai lá e pega ele pela orelha e traz no meio do povo, porque ele é o homem que eu escolhi para ser rei sobre a nação de Israel. E Samuel vai lá, eis aqui o rei. E o povo agora se alegra. Começa a gritar e a falar: viva o rei! Agora o povo tem um rei. O povo pediu um rei e Deus concedeu um rei ao povo. E o povo se sentiu alegre. Se sentiu alegre por quê? Porque viu o rei. O rei era alto, tinha estatura, era belo. Mas Saul foi escolhido por Deus. Agora a nação de Israel tinha um rei. Saul foi escolhido por Deus para ser rei sobre a nação de Israel. Este é o tópico 1, meus amados irmãos, da lição. O tópico 2 fala: cometemos erros no meio do caminho, porque ele foi chamado por Deus, ele foi escolhido por Deus. Mas será que ele trilhou? Será que ele caminhou juntamente com Deus? Será que ele caminhou unicamente fazendo a vontade de Deus? Não. Saul começa agora a ter deslizes. Aquele homem que teve a humildade de se esconder entre a bagagem, porque Samuel já tinha ungido ele, mas agora ele ia ser apresentado ao povo. Esse aqui é o rei. Mas ele não, ele se escondeu, se esquivou. Mas ele foi estabelecido como rei. E agora Saul comete erros no meio deste caminho. E uma desobediência completa que Saul faz é contra a batalha, na batalha contra os filisteus, porque ele descumpriu totalmente a ordem de Samuel. Porque qual era a ordem? Saul, você vai lá, vai batalhar, mas espera o profeta, espere a minha pessoa para eu vir oferecer o sacrifício. O sacrifício quem oferece sou eu. Samuel era sacerdote, profeta e juiz. Foi o último juiz de Israel. Então essa função cabia unicamente a Samuel, mas Saul se precipita e ele vai e coloca, vamos falar assim, coloca os carros na frente dos bois. Ele agora vai e sacrifica a Deus. Vai e sacrifica. Mas a função do rei era sacrificar? Não. O rei não foi estabelecido para isso. Isso tinha o sumo sacerdote e os sacerdotes. E Samuel, como sumo sacerdote, incumbia a ele esta função. E não é à toa que ele diz: espere eu chegar para eu executar, eu fazer o sacrifício, porque dentro da instituição estabelecida por Deus, tanto de Israel quanto na igreja, cada um tem a sua função. Cada um. Saul era o rei supremo, vamos falar, era o rei que regia ali o povo de Deus, mas as suas funções não estabelecia que ele tinha um direito de sacrificar a Deus. Esse direito cabia unicamente, exclusivamente aos levitas. Por isso Deus levantou os levitas, para que os levitas cumprissem os requisitos da lei, do sacrifício, de holocausto. Tudo era atribuições dos levitas. Samuel, como um sacerdote, tinha essa função, mas Saul descumpre esta ordem. Por quê? Porque agora já começa a se ensoberbecer, começa a ter sinais de grandeza. A gente começa a perceber isso na vida de Saul. Eu fui estabelecido rei, Deus é comigo. Não, meus amados irmãos, temos que ter cuidado. Deus levanta, Deus escolhe, Deus chama, mas para você executar aquela tarefa a qual Deus lhe levantou, executar aquela tarefa a qual Deus lhe ortogou. Não é de qualquer maneira, não é fazendo tudo. Não. A função que você foi levantado, essa função que você deve exercer. Foi até ali que Deus mandou você ir, então você deve ir até ali. E Saul descumpriu esta ordem. E depois Deus dá uma ordem a Saul.
através de Samuel, que eles tinham que ir e aniquilar de uma vez por todas os amalequitas, porque os amalequitas foram aqueles que causaram empecilho quando o povo estava saindo do Egito e não deixa o povo passar pela sua terra. E agora chega a prestação de contas, porque todos aqueles que tentam atingir o povo de Deus, todos aqueles que tentam frustrar, causar dificuldade, um dia a prestação de conta vai chegar. E esse dia chegou aqui para os amalequitas. E Deus dá ordem, através de Samuel: Saul, mata tudo, nada escapa, animais, bois, ovelhas, tudo, homens, rei, tudo. Mas Saul vem e descumpre a ordem. Primeiro, ele não mata o rei. Ele não mata o rei. E Deus tinha falado, através de Samuel, que tinha que acabar tudo. Agora é a prestação de contas que chegou na vida deste povo, que impediu o meu povo, quando eu estava resgatando do Egito, de passar pela sua terra. E a prestação de contas chegou, mas o homem que iria executar o juízo de Deus sobre a vida dos amalequitas era Saul, e ele negligencia esta atribuição que lhe foi dada por Deus. Observe, na primeira ele foi a mais. Ele tinha feito tudo, só não podia sacrificar, mas ele deu um passo a mais, que não poderia. Já nesse caso aqui, que tinha que exterminar aniquilar todos os amalequitas, ele dá um passo a menos. E é isso que aconteceu com Saul. E Deus vem e já despreza Saul. Por quê? Porque Saul já começa a andar em desalinho com aquilo que Deus tinha lhe feito na sua vida como rei. E Samuel fala para ele: o que é melhor? É melhor o quê? Obedecer do que sacrificar. A rebelião é como um pecado de feitiçaria. Era como se Saul estivesse se rebelando contra Deus. Porque o homem, quando descumpre, quer andar a seu bel prazer, ele está um homem alienado de Deus. Está um homem que está se rebelando contra Deus. Porque ele não faz a vontade de Deus. Se ele não faz a vontade de Deus, ele está desapontando a Deus. E foi isso que aconteceu com Saul. Foi uma atitude errada. Atitude erradíssima. E não só essa atitude que Saul teve outras, inúmeras. Uma das que o autor também cita aqui é quando o povo está ali com fome, o povo estava batalhando, estava em guerra, e ele vem e decreta um jejum. E ninguém pode comer. Ninguém pode comer, ninguém pode beber. Imagine só, o povo estava cansado, o povo estava fatigado, estava querendo comer, querendo beber, querendo se alimentar, revigorar suas forças. E ele toma essa atitude precipitada. Mas o seu filho Jonathan não sabe desse decreto real, vamos falar assim. E vai, pega um favo de mel e vai comer o mel. Tá com fome, o mel tem glicose, o mel tem carboidrato, vai me dar força, vai me dar vigor. E por pouco ele não mata o seu próprio filho, porque o povo interviu. Porque se não fosse o povo intervindo, certamente ele tinha matado a Jonathan, o seu filho. Jonathan, aquele que se tornou amigo de Davi. E terceiro e último tópico da lição, meu irmão, fala um fim desastroso para o primeiro rei de Israel. Que Saul foi estabelecido o primeiro rei de Israel. A monarquia agora de Israel começa através de Saul. E o terceiro tópico vai falar disso, que o preço de não se ouvir e obedecer a Deus. Qual foi o preço que Saul obteve em não ouvir a voz de Deus? Que Deus agora vem, já tem escolhido outro rei. E aí começa a tribulação na vida de Saul. Porque aquele menino, aquele jovem que começou com tanta humildade, se escondendo atrás da bagagem: eu não quero ser rei, deixa eu escondidinho aqui no meu canto, não quero essas atribuições. Agora, quando Deus o rejeita, ele: não, agora eu quero, agora eu sou rei, eu sou o cara, eu que mando, eu que desmando. Mas já foi rejeitado por Deus, meus amigos. Entendam isso. Ser chamado por Deus e não fazer a diferença não serve de nada. Porque se você for chamado por Deus, for levantado por Deus e negligenciar o chamado de Deus, não tenha dúvida disso. Deus vai levantar outro para fazer melhor do que você. E foi isso que aconteceu na vida de Saul. Foi o preço dele não ouvir e obedecer a Deus. E Deus já o rejeita. Deus já não fala mais com ele. Deus não dá mensagem ao profeta com ele. Isso é o que acontece. Ele vai buscar Deus, mas não consegue. Ele quer ir para a guerra, mas não sabe. Ele consulta profeta. Não tem Deus. Deus não falou nada para mandar para você, Saul. Nada. Ele consulta Urim. Ele consulta o Purim.
Urim e o Tumim, e nenhum fala com ele nada. Deus não fala com ele. Aí ele se precipita. E aquela prática a qual ele mandou abolir de Israel, que era a prática de feitiçaria, ele manda exterminar, manda destruir tudo, agora ele volta. É como se diz aquele versículo, que o cão voltou ao vômito. E foi isso que Saul fez, ele foi consultar uma feiticeira. E nessa feiticeira que ele vai consultar, aquela feiticeira ali, porque Samuel já tinha morrido. Samuel já tinha morrido, não tinha quem a consultar mais. Os profetas que tinham na época não tinha resposta de Deus para Saul, porque Deus estava em silêncio para Saul. Deus já não estava com Saul. É triste, meu irmão, a história de Saul é triste. Por quê? Porque foi um homem que foi escolhido por Deus. Deus deu os sinais, mas desobedeceu. Quis andar por outros caminhos e Deus o rejeitou. E Deus, quando abandona aquele homem que tem o chamado por Deus, Deus não fala mais com ele, Deus não dá a instrução mais a ele, não dá. Ele perdeu, e aconteceu com Saul. E agora ele busca outros meios. Por quê? Porque ele não quis sair do cargo de rei. Não, eu sou rei ainda. Eu vou ficar como rei, eu vou batalhar, eu vou fazer, mas Deus já tinha rejeitado. E isso acontece muito no meio do povo de Deus hoje. Existem pessoas que tiveram o chamado de Deus, mas foram desprezados no meio do caminho porque negligenciaram o chamado de Deus, negligenciaram a fé, negligenciaram a chamada de Deus em sua vida, e hoje falam ao povo não aquilo que Deus quer, não aquilo que Deus manda, mas palavras vãs, palavras vazias, porque não tem Deus mais na sua vida, mas não querem largar de estar ali à frente do povo, está fazendo o povo sofrer. Mas não te preocupa, porque Deus nesses últimos tempos vai levantar homens e mulheres de Deus para fazer a diferença. Vão ser homens e mulheres que vão ser chamados por Deus, mas vão ser homens e mulheres que vão ser levantados para fazer a diferença. Para fazer a diferença. E é esses homens e mulheres que Deus quer na sua obra. E por fim chega o finado do reinado de Saul, porque Saul vai à guerra. E tudo que aquela feiticeira falou para ele aconteceu totalmente ao contrário. Tudo. Tudo. A gente não vai entrar nos pormenores aqui, porque vai pegar bastante tempo, mas tudo aconteceu ao contrário. O que aconteceu na batalha? Saul perde a batalha, e com medo de ser humilhado pelo inimigo, ele se lança sobre a sua própria espada. Se lança, ele se suicida, ele se mata. E assim acaba o reinado de Saul, esse reinado trágico. Na verdade, tinha acabado já antes, mas até aqui ele ainda estava reinando. Estava sob o domínio, porque Davi não usurpou. Davi foi escolhido rei, foi ungido rei, mas não teve por usurpação chegar lá e causar uma rebelião contra Saul, porque ele teve várias ocasiões em que poderia ter matado Saul, mas escolheu esperar em Deus. Isso é uma lição que também nós aprendemos bastante, meu irmão. Existem pessoas que é chamada por Deus, mas querem ultrapassar os passos que Deus determina na sua vida. E Davi percebe isso. Por quê? Porque Davi teve a oportunidade. E os servos de Davi falaram para ele: foi Deus que te deu, Davi. Ele está agora na tua mão. Mata ele, bora para frente e começar teu reinado. Do nada, do zero. Esse homem está frustrando Israel e frustrando a Deus. Não, Davi, não. Ele é ungido do Senhor. E nunca que eu vou pôr a mão sobre o ungido do Senhor. Davi soube esperar em Deus, que possamos esperar em Deus, porque o chamado de Deus na nossa vida é um chamado que tem que fazer a diferença. Medite nisso, irmão. O chamado de Deus na sua vida tem que fazer a diferença. Que tenhamos Saul como um exemplo mau, porque é o que nós estamos estudando esse trimestre, os exemplos bons e os exemplos maus. Saul foi um exemplo mau que não se deve ser seguido, mas devemos ver a história de Saul e fazer o contrário. Sermos humildes no início, no meio e no fim, sermos obedientes no início, no meio e no fim, caminhar com Deus no início, no meio e no fim, sempre com Deus, caminhando e fazendo a vontade de Deus. Então é esta a lição, meu irmão, que nós falamos neste dia. Então que possamos meditar, e até a próxima lição. Esta lição 4 é maravilhosa. Essa lição do trimestre dos jovens está excepcional. Então hoje nós comentamos sobre a lição 4. Saul.
Somente ser escolhido não faz a diferença. Que Deus abençoe os irmãos. Continue nos acompanhando, irmão. Não deixe de assistir nossos videoaulas. Se inscreva no nosso canal. Ative o sininho. Faça o teste online que está na descrição desse vídeo. Deus abençoe os irmãos. Em nome de Jesus. E até a nossa próxima videoaula. Amém? Deus abençoe a todos. E até a próxima, meus amados irmãos.